Bem-vindos a mais um podcast do Rasgando a Planilha, um podcast que tenta encaixar uma planilha numa vida ou... Ou uma vida numa planilha de treinos. E aí, galera, aqui eu sou a Sati, eu tô aqui com a Fran. Oiê! E hoje a gente trouxe uma pessoa também online, né? Como a última forma que a gente fez o nosso podcast, é a Gisele. A Gisele Gasparotto, ela é ciclista e ela é fundadora da Lulu Ciclismo, que é uma assessoria exclusiva para mulheres, coisa que nós não temos aqui em Porto Alegre, até onde eu sei. Né? Até agora. Até agora, pode ser que a gente, né, mude alguma coisa. Então, Gisele, primeiro, obrigada por ter aceitado conversar conosco. É bem importante, assim, o tema ciclismo, feminismo, ciclismo feminino pra gente, né? A gente sofre na pele, assim, alguns pênaltis que temos por ser mulheres e ciclistas. Então, que bom que tu aceitou falar conosco. E, em primeiro lugar, assim, tu não é uma pessoa que sempre foi do esporte, né? Tu tem um background corporativo e a gente queria entender, assim, quem é a Gisele, da onde que ela veio e por que que tu optou por sair do corporativo, corporativo. Nossa, eu não consigo falar hoje. Por que que tu optou por sair do corporativo? É sexta, Fran, tá tudo certo. E foi pro esporte, né? E o que que te motivou ou o que que te traumatizou no corporativo para tu dizer, chega e agora eu quero ser atleta, esportista, enfim. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada. Primeiro é um prazer falar sobre o que eu amo, que é o ciclismo, e inspirar mulheres de alguma forma. Eu acho que é o meu chamado, como eu gosto de dizer. Então, falar sobre isso para mim é sempre muito importante e fico feliz pelo convite. Bom, sobre o esporte, na verdade, eu sempre fui esportista, né? Eu nunca vivi do ciclismo, mas eu sempre fui estimulada desde criança a praticar esporte. Não era o ciclismo, meu esporte principal era a natação. Depois eu lutei boxe, eu fiz de tudo. Eu joguei handball. Eu era bem ativa assim quando criança, adolescente, mas nunca tinha pensado em levar o esporte como um meio de vida, né? E aí eu estudei, me formei em administração, comecei a trabalhar no mercado de seguros, onde eu fiquei desde os dos meus 17 até os 28 anos, assim, praticamente 21 anos no, nesse mercado de seguros e me desenvolvi. Fui sócia de uma corretora de seguros, que foi a única, né, que eu trabalhei a vida toda, desde os 17. E a bike apareceu na minha vida em meados de 2005, quando eu comecei a querer trabalhar de bicicleta. Foi esse o primeiro start, assim, tipo, como eu comecei, eu queria sair do trânsito de São Paulo. Eu demorava cerca assim de 3 horas para me locomover de carro, de ônibus ou de metrô para o meu trabalho. E isso atrapalhava muito a minha vida. Eu não conseguia fazer esporte mais, que era uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E aí um dia eu falei, quer saber, eu vou trabalhar de bicicleta. Numa época em que não existia nenhuma estrutura aqui em São Paulo, de ciclovias para eu poder me locomover, mas eu me considero uma pessoa muito determinada, assim, e aí quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou. E aí comprei uma bike super simples, nem entendia sobre bike, não entendia absolutamente nada, nem entendia que bike tinha tamanho, para você ter ideia. E comprei uma bike simples e comecei essa aventura de querer ir trabalhar de bike. É claro que existe expectativa e realidade, né? Minha expectativa era que eu conseguisse ir trabalhar de bike todos os dias, mas a realidade é bem diferente. No final, eu morri de medo. Falei assim: meu Deus, eu morri atropelada aqui em São Paulo. Eu ia mais pela calçada do que pela rua. Empurrava a bicicleta em toda a ladeira, porque eu não tinha condicionamento físico para passar, né? É, uma ladeira assim muito inclinada. Mas eu insisti, eu comecei a colocar pequenas metas, tipo, ao invés de todos os dias eu ia uma vez por semana, ou um dia assim que eu estava mais tranquila de tempo. E aí com isso eu fui criando meio que o hábito de andar de bicicleta. Fui ganhando um pouco mais de confiança, um pouco mais de segurança. Isso levei anos, né? Não é uma coisa assim que
que aconteceu em meses. Foram anos, tipo 2 anos, que eu fiquei nessa empreitada de trabalhar de bike. E aí, em 2007, eu engravidei da minha filha, Maria Clara. E aí parei. E voltei em 2009. Aí, quando eu voltei em 2009, eu já voltei numa pegada mais assim, pedal noturno, sabe? Quando você junta a galera para pedalar à noite na cidade. E aí que eu comecei meio que a entender esse universo do esporte, porque aí eu via a galera de mountain bike, eu via a galera de bike de estrada, eu via a galera de sapatilha, porque até então eu nem sabia que existia sapatilha na bike, muito iniciante assim mesmo. E aí eu comecei a conhecer esse universo e me apaixonei. Me apaixonei assim, falei, meu, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero andar nessa bicicleta que tem esse guidão curvado, né? Eu olhava a bike e não sabia nem identificar, eu só sabia que ela era diferente. E, E, Gisele, e aí, desculpa te pode falar, interromper, quando tu era imagina. mais nova, assim, criança, adolescente, tu andava de bicicleta? Porque, assim, a Fran, desde que nasceu, ela anda de bicicleta, assim. Ela aprendeu a caminhar e pedalar. Ela tem Demais. uma Eu aprendi. habilidade. É, que legal, Fran. Não, eu não, nunca levei a bike como esporte. Eu sempre levei a bike. Eu aprendi a pedalar, me equilibrar na bike. Ia passear no parque, meu pai me levava, eu ia andar de bike, mas não, nunca foi meu esporte de bicicleta. Engraçado, né? Eu tinha outros esportes quando criança, mas a bike não. A bike eu andava mais assim, como passeio, né? Brincadeira, não era uma pegada mais de esporte. E engraçado que parece que o ciclismo me encontrou, eu encontrei o ciclismo nessa época, que eu acho que era quando tinha que ser mesmo. E aí eu comecei a buscar muita informação, e informação de treino, do esporte. Tinha pouca informação ali em 2005, 2009, né, que foi quando eu realmente voltei. Tinha pouca coisa para mulher. Eu sempre pedalei com homens também nessa época, porque tinham pouquíssimas mulheres que pedalavam, e na verdade eu acho que foi isso que me despertou essa curiosidade de entender por que, que não tinham mulheres pedalando, foi um esporte que me transformou de uma forma que absurda, assim. Eu aprendi muito com o ciclismo, até o meu comportamento me desenvolveu características que eu levo hoje, assim, de paciência, de de resiliência, de confiar no processo, de não ter o controle das coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito controladora, e a bike ensina muito a gente com isso, né? Porque às vezes você faz tudo que tem que fazer e chega na hora, não acorda no bom dia, ou fura o Isso. pneu, ou acontece alguma coisa que você não Sofre uma consegue. queda, né? Exato, você cai, alguma coisa que você não controla. Então, o ciclismo me ensina muito todos os dias. E, e aí eu comecei a competir, né? Daí, em 2010, eu comecei a competir. E como tinham poucas mulheres, eu meio que me destaquei. Não porque eu era super, mega, blaster boa, mas porque tinham poucas mulheres. Então, eu comecei a ser convidada para competir provas da elite, jogos regionais, jogos abertos. E aí eu fui conciliando essa vida de treinamento, comecei a me desenvolver mesmo, assim, a pedalar um pouco mais forte, e ganhei muita experiência, porque eu comecei a competir de cara na elite. Hoje é diferente, né? Hoje a gente tem as provas amadoras, a gente tem as categorias assim por idade, mas lá atrás não tinha isso. Então eu acabei me desenvolvendo muito rápido, muito pela minha paixão e também pelo meio, né, que eu estava ali, que me ajudou nesse desenvolvimento. Que legal. Não sabia. Enfim, falando da Lulu agora, aí em 2016, isso, né, foram anos. 2016, eu competindo por várias equipes, assim, eu comecei a pensar por que as mulheres ainda têm medo de começar a pedalar. E aí eu cheguei à conclusão de que era falta de grupo, falta de acolhimento, falta de alguém que chegasse para elas e falasse assim: vem cá que eu vou te ajudar. Porque nem todas as mulheres são como a Fran, por exemplo, que já começou desde criança, ou como eu, que também já vim do esporte, tive uma educação mais voltada para o esporte. Eu nunca tive medo de cair, eu nunca tive medo de ralar o joelho. É. Mas a gente é a minoria. A maioria das mulheres tem muito medo, né?
medo da sapatilha. Eu coloquei a sapatilha assim, eu comprei num dia, coloquei no outro e nunca pensei assim, mas eu não quero cair. Meio que eu normalizei, eu vou cair, né? Tá E a tudo gente bem. cai mesmo, né? Porque... Eu acho que quando tu coloca a cai. sapatilha, já todo mundo já te falou que tu vai cair, né? Tu já vai com essa premissa. Então, efetivamente, já vai escolhendo tu o lado que tu vai cair, né? Exatamente. Vai acontecer. Você acha um lugar melhor, assim, para não se machucar tanto, né? Exatamente. Tipo uma grama, vou me jogar aqui. Então, e aí eu comecei a procurar essas mulheres que tinham medo, que queriam pedalar, que tinham medo, e como eu já tinha uma voz assim no ciclismo feminino, porque eu já competia e eu já escrevia para algumas colunas de revistas especializadas sobre ciclismo feminino, as pessoas já meio que me conheciam, e aí eu comecei a divulgar na época no Facebook, que eu ia começar a dar aula de técnica para mulheres que quisessem iniciar no ciclismo, e a coisa foi acontecendo, foi tomando uma proporção que, de verdade, eu não planejei, né? As pessoas falam, nossa, mas você planejou a Lulu? Não, eu não planejei, ela aconteceu. Ela foi acontecendo. Até que eu me vi num momento assim, depois de 1 ano e meio, de ter que tomar essa decisão. Até porque eu não tinha pensado em sair do mundo corporativo na época. Eu não imaginei que eu fosse conseguir viver e pagar minhas contas do ciclismo, sabe? E aí eu tenho uma filha, eu sou praticamente mãe solteira, então para mim foi uma decisão muito difícil de tomar. E foi uma decisão que eu tomei meio que sob pressão, porque na corretora que eu trabalhava, e aí eu acho que entra um pouco da nossa sociedade patriarcal, né? Eram homens, né, os diretores, e eles não aceitavam que eu tivesse uma outra Outro trabalho. Outro trabalho, né? uma outra responsabilidade que não fosse dentro da corretora, sendo que eles tinham, né? Cada um deles ali tinha outros negócios fora da corretora, mas eu não podia ter. Já vivi então, exatamente quando isso. Exatamente a mesma coisa. Não, isso chega a ser absurdo, né? Porque, principalmente depois da pandemia, quem não tinha duas maneiras de... duas fontes de renda, duas né? fontes de renda, que não podia trabalhar, isso ficava praticamente impossível. Exato. E aí eu tive que tomar essa decisão porque eles não aceitaram que eu tivesse outro negócio. E aí eu escolhi pela Lulu. Eu falei, eu vou acreditar. Eu vou acreditar e pensei assim, bom, eu tenho uma carreira, eu tenho um currículo bom, então se não der certo, eu volto para o mercado, enfim, eu vou dar um jeito, sabe? Então foi nessa... Eu gosto de falar isso porque as pessoas acham que eu sempre fui super bem resolvida na minha vida, que sempre foi tudo maravilhoso. E não, eu tive muito medo. E isso aconteceu, essa transição aconteceu muito perto da pandemia. Foi em 2019 que eu saí da corretora e toquei a Lulu. E comecei a tocar a Lulu sozinha, assim, 100%. E aí, em 2020, entrou a pandemia. E aí, nisso, eu falei, bom, agora acabou tudo, né? A gente não sabia como as coisas iam ficar. E no final das contas, para o esporte, principalmente para o ciclismo, foi até bom, porque nesse aspecto, porque muita gente começou a procurar a bike. É bem individual, embora seja coletivo, ele é bem individual, né? Tu consegue, assim, ter um espaço. Não, e a gente dava aula online, né? Na verdade, as pessoas procuravam a gente para dar aula online de bike. A gente passou todas as instruções de como comprar um rolo de treinamento, como baixar o Zwift. A gente ligava o Zoom, fazia desafios através do Zoom, conectava todo mundo, 100 pessoas no Zoom, no Zwift, fazia um monte de coisa. Então, isso deu um boom, assim, absurdo. A gente dobrou de tamanho na pandemia. A gente saiu de 60 alunos para 120 na época. E impressionante como aumentaram os valores das bikes, né? Porque eu comprei minha bicicleta... uma bicicleta ergométrica, super simples, na semana que eles estavam avisando que iam fechar tudo. E eu fui lá e comprei minha bicicleta. Na semana seguinte, ela estava 3 vezes o valor. Então, assim, foi absurdo. E eu não pedalava na rua há mais de 10 anos. Porque eu tive uma queda quando eu era pequena e eu não gosto de bike. E eu acho que isso acabou propiciando
novos caminhos assim para o esporte, né? Na minha vida, no caso. E eu acho que as pessoas começaram a procurar outras coisas também, né? Outros desafios, né? E eu acho que a pandemia trouxe também a necessidade da gente estar saudável. Exatamente. Né? Porque as pessoas que não eram saudáveis eram as pessoas que tinham mais chance de não resistir ao Covid. Exatamente. Então, a gente aqui em Porto Alegre, a gente viu a orla encher, né? Da pandemia, pré-pandemia e pós-pandemia. Exato. A nossa orla, que é o nosso lugar de treinamento ali, nossa, tem muito mais gente hoje. Exato. Né? Porque as pessoas, elas estão buscando superlotou mais. Até tem gente demais, às vezes. E eu, como trabalhava, meus trabalhos fecharam, Gisele, acabou que eu fui trabalhar em áreas onde tinha pacientes com Covid e pacientes que eram triados para ver se estavam com Covid ou não. Então, eu trabalhava direto naquela questão de... Na frente, né? Não digo linha de frente, de certa forma, mas do interior. Então, aquilo, para mim, era muito chocante, né? Ver as pessoas não eram saudáveis, a gente não podia se exercitar em academias e na rua tu era julgado porque tu estava caminhando na rua. Então, aquilo, para mim, foi muito difícil, porque, mas tu precisa ser saudável, tu precisa praticar esporte, e aí tu tá em casa sem poder sair de casa. Então, aquilo é difícil a gente lidar com isso, sendo também da área da saúde, né? O quanto que tu vai dizer fique em casa, mas que tu acha que precisa fazer alguma coisa para te mobilizar, né? Uhum. Sim. Eu lembro que na época, até por ser uma formadora de opinião, eu decidi não sair de casa. Eu fiquei 80 dias em casa, sem sair. E as alunas, a maioria também, não saía. E aí eu buscava formas de ficar com elas ali, incentivando. Então, eu subia na bicicleta, no rolo, todos os dias, às vezes 3 vezes por dia. Coisa absurda, assim, porque fazia live, e aí fazia Zoom, e aí fazia desafio. Então, isso foi academia, comprei um monte de pezinho, comecei a fazer em casa, porque também não podia descer para a academia do prédio, né, e ir para academia nenhuma. Então, assim, foi um momento muito difícil para todo mundo, mas é o que vocês falaram, eu acho que despertou a vontade mesmo das pessoas serem saudáveis e buscarem, né? Por um lado, muito bom, né? Isso. Foi muito bom. E tu falou, né, a tua transição, assim, para ciclista foi uma transição bem sutil, mas ela deu muito certo, né? Eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Já começar na elite. Mas a gente sabe que todo mundo tem inseguranças, né? A gente tem aí vários estudos que falam sobre a síndrome do impostor e que ela é super linkada com mulheres, né? Que as mulheres sofrem mais de síndrome do impostor, talvez porque a gente coloca a nossa régua um pouco mais alta do que os homens. E a gente sabe que o ciclismo é, como tu mesmo mencionaste, é um esporte mais masculino. Em algum momento, assim, tu lembra de ter pensado, é um esporte masculino, não é para mim, o que eu tô fazendo? Ou, tipo, a mulher não tem espaço. Em algum momento tu te sentiu impostora? Ou tu sempre pensou, tu sempre teve, por mais assim, não sei se eu vou assumir só a Lulu, se eu vou sair da corretora, mas tu sempre pensou que mulheres no ciclismo é uma coisa que dá certo? Ou tu teve em algum momento alguma dúvida sobre isso? Eu nunca tive dúvida. Eu acho que muito por conta da minha educação. Os meus pais sempre me incentivaram muito, assim, o esporte. E eles nunca me colocaram essa questão de você não pode porque você é menina. Então, eu não vivi isso. Apesar da sociedade nos cobrar isso, né, o tempo todo e nos colocar nessa posição, eu não fui educada dessa forma. Então, para mim, eu nunca pensei assim, isso não é para mim, sabe? Nem o esporte, nada que eu fizesse. E é isso que eu quero hoje passar para as mulheres, né? Porque eu acho que essa é a mensagem. Não tem nada que a gente não possa fazer. Eu nunca tive essa dúvida de capacidade que muitas mulheres têm. Então, eu acho que a Lulu também vem para isso, porque a mensagem da Lulu é independência, autossuficiência e autonomia. Então, não é só o esporte, é o que a gente quer passar para as mulheres. A gente ensina as mulheres a cuidar da própria bicicleta, a trocar a câmara de ar, a calibrar o pneu. Então, eu também e as professoras que estão comigo, as treinadoras, a minha sócia, a Lilian, a gente
tem muito esse pensamento e a gente não coloca a mulher nessa posição de frágil. E eu acho que isso que ajuda também elas olharem e falar assim, pô, se elas fazem, né? Se elas estão fazendo, se elas conseguiram, eu também consigo. Eu acho que a gente também acaba, por sermos mulheres, aproximando muito dessa realidade de a gente pode, é diferente de você comparar com o homem, né? Porque o homem, a gente já coloca o homem num nível acima da gente, é natural, né? E quando elas veem as mulheres fazendo coisas que elas gostariam de fazer e conseguindo fazer, isso faz com que elas tentem, né? Pelo menos tentem. No momento Então, que tu entende o que tu tá fazendo e o que, como, tu te sente mais segura. E acho que tu tira a nossa consegue zona. fazer bem também, Exato. né? Tipo, a Fran entende muito de bike. Eu sempre pergunto pra ela, porque ela entende muito. Eu gostaria de entender tanto quanto ela. E isso eu acho que é uma coisa que foi criada ao longo do teu tempo e teu interesse nisso, né? Porque a gente não, às vezes não tem pra quem perguntar. Tu pergunta pro teu mecânico, pra um amigo, pra um conhecido. Que acho daí é o mecânico, é o amigo, é o ciclista homem que já pedala há mais tempo, sabe? Isso, a gente tem poucas mulheres que entendem bem, e isso acho que é uma coisa... Eu gostaria de entender mais. Tem que estar sempre pesquisando, né? Porque também... quando tu aprende uma coisa, tu descobre que tem Agora a gente sabe quem vai nos ajudar. Quando vê, fica o WhatsApp sem a fotinho dela daqui a pouco. Mas sabe o que eu acho engraçado? A mulher, a maioria, né, das mulheres, não todas, mas é como a gente foi moldada, quando elas não sabem alguma coisa, elas nem tentam. Né? É verdade. Por quê? Porque tem medo de errar. Isso acontece muito. Quando a gente dá um curso de iniciação, não sei se falei para vocês, que é um curso básico assim, para a mulher entender o que é o ciclismo. Né? Técnica, segurança, a gente dá aula de sapatilha, ensina a frear, ensina a subir e descer da bike, porque muitas vezes a mulher coloca o canote lá embaixo, né? E quer encostar o pé no chão, e aí a gente explica, tem que sair assim, é assim que freia, é assim que faz curva. Então a gente dá um curso de 10 aulas bem básico, assim, para quem está começando no ciclismo. E muitas delas, quando a gente vai ensinar a troca de marcha, por exemplo, que é a parte mais difícil, né, para quem está começando a entender, volantinho, volantão, as marchas de trás, é o da esquerda ou da direita, fica aquela confusão, elas travam, tipo, elas nem trocam de marcha. Aí elas falam, mas e se eu errar? Eu falei, se você errar, arruma, não tem problema. Vai cair a corrente no máximo, até né? Hoje. Eu falo, até hoje eu erro troca de marcha, só que a diferença é que eu arrumo rápido, vocês têm que aprender que tá tudo bem errar. E aí eu trago essa consciência para elas, eu falo, gente, se eu cair, tá tudo bem, você vai levantar e vai tentar de novo. Teve uma aluna esses dias, essa semana, a gente está terminando um curso agora, o curso de março, ela caiu fazendo curva, aí eu cheguei na ciclovia, eu não estava na primeira aula, eu encontrei com ela na segunda aula, ela estava chorando. Aí eu falei, Sheila, o que aconteceu? Ela falou, eu não sirvo para isso, bicicleta não é para mim, e não sei o quê. Aí eu peguei e falei, vem cá, me dá um abraço. Eu dei um abraço nela. Dei um abraço nela, eu falei, calma, é assim mesmo. Ai, mas não sei o que. Eu falei, pode chorar, chora, desabafa. Aí ela ficou falando, eu falei, agora vamos subir na bike, vamos fazer de novo. E aí, no final, ela comprou a bicicleta dela já, aqui, essa semana ela fechou, me mandou, a gente até brincou com ela, nossa, para quem falou que a bike não era para você, já comprou a bike, já comprou o Garmin, já está com toda equipada. Então, é um processo de acolhimento que faz muita diferença, porque, querendo ou não, os homens não vivenciam isso que a gente vive, né? Como mulher. Então, ter outras mulheres que fazem esse acolhimento, que falam assim, eu já passei por isso, tá tudo bem, isso é assim mesmo, né? Pode chorar, vem cá, dá um abraço. É difícil o homem fazer isso, né? Então, eu acho que nesse momento elas se sentem mais representadas, mais acolhidas. Pertencentes, né? Acho que tu te sente pertencente. Exatamente. É muito legal. Eu mesma, acho que faz uns... Foi 2019, eu acho. Era também comecinho Não, final de 2020. Eu também fui fazer... Eu sempre andava na rua e daquele dia eu pensei, não, hoje eu vou andar na ciclovia. Daí andei na ciclovia, a ciclovia termina num buraco. Eu fui catapultada por cima da bike, me estatelei no chão, quebrei a mão.
Ninguém me ajudou. Fiquei parada, Nossa. assim, estatelada no chão. Um monte de gente, um monte de corredor passando, olhando assim pra mim. Ninguém me ajudou. Uma moradora de rua perguntou se eu queria que ela chamasse a SAMU pra mim, porque ninguém fez nada. E eu fiquei, acho que uns 6, 7 meses sem conseguir descer qualquer lomba ou ladeira. Não descia. Eu descia da bicicleta e empurrava, depois subia na bicicleta, porque eu não tinha mais confiança, porque eu achava que daí não era pra mim, que eu estava fazendo tudo errado, que eu não tinha quem me ensinasse, eu não tinha entrado na assessoria ainda. E isso que tu era... Isso que eu ando de sempre bicicleta há andou. muito tempo, né? E eu conheci a Fran nesse meio tempo por Instagram, assim. Eu acompanhava ela. Daí a gente pedalava Que junto, né? legal. Mas a gente Bodytech. não era amigas, mas a gente pedalava junto. A gente só se era amiga do Instagram. Daí era eu de gessinho na academia, tentando pedalar indoor para mostrar Isso foi assim pro corpo que impressionante. realmente aquele esporte era o esporte que eu gostava, e independente da minha mão estar doendo, né? Mas foi um processo bem difícil, assim, porque eu não tinha com quem falar, e as pessoas Você não que eu tinha falava, rede, né? e as pessoas com quem eu falava falavam assim, mas é que pedalar é perigoso, né? Eu não Isso. tinha nenhum apoio. Inclusive, né, as pessoas, elas tinham assim o contrário. Diferente Ô, da Fer, Oi. Não, nessas horas o seu apoio é você mesma. É. Porque, no final das contas, as pessoas que não praticam esporte, que não gostam do ciclismo, elas nunca vão entender. Não Eu também entendem. sofri bullying. É. Eu sofri bullying dos meus diretores da corretora, que era assim, eu grampeava o dedo, saía sangue no dedo, era por causa da bike, não era por causa do grampo. Porque às vezes eu chegava mancando, sei lá, o sapato machucou o pé. Aí eu mancava um pouquinho. O que aconteceu? Caiu? Eu já fui atropelada aqui em São Paulo, em 2015. E aí, quando eu voltei, eles falaram, agora você vai parar, né? Agora já deu. Então, a gente nunca é estimulado a fazer aquilo que a gente gosta, que nos faz bem. Então, é você com você mesma, não tem jeito. Mas quando a gente tem você. uma rede de apoio, eu acho que fica bem mais fácil, Bem mais né? fácil. Daí, não sei se eu vou te expor ou não, mas a Sá caiu não faz muito tempo, se lesionou assim um pouco mais sério, né? E ela voltou muito mais forte. Embora ela ache que não, ela voltou muito mais forte, de cabeça, assim, sabe? Voltou, porque eu já ouvi dela, porque a bike não é pra mim, porque a bike é difícil, porque, blá, blá, blá. Já caí de novo. Todos esses mimimis aí que a gente sabe que existem, eu já ouvi. E ela voltou muito mais forte. Ela voltou determinada a passar pelo trauma e dizer, eu mando na bicicleta, não é a bicicleta que manda em mim, não é o buraco que eu entrei, porque não foi nem culpa dela. Foi uma questão assim, né, que foi um fator externo. E acontece, E eu bicicleta acho a gente que, cai, né? e essa rede de tanto ver a Fran, ver as outras colegas, as pessoas que pedalam, e a gente tem um grupo misto que também se ajuda e com alguns níveis diferentes ali de pedal, mas a gente tem pessoas para pedalar. Isso é muito bom e ajuda a gente a continuar, assim, não é especificamente um grupo de mulheres só, mas isso já nos deixa segura, porque o horário de pedalar, acho que isso que é importante a gente falar também. Não sei como é que funciona aí no projeto do Lulu, mas aqui a gente tem assessorias, né? E cada um tem o seu grupo e a gente vai em horários praticamente de madrugada. Não, praticamente de madrugada não, né? A gente Quase sai todo às 4h30 da manhã, de é bem de madrugada. E isso acho que nos deixa, nós mulheres, sair de casa. Encontrar o pessoal até chegar no posto, se a gente não tá juntas, uma vai sozinha. Isso é muito angustiante, né? Eu sinto medo. Né? Eu também. Todo dia que eu saio de bicicleta, a gente finge que não, mas a gente tem medo. E aqui em Porto Alegre tem que ser, né, nesse horário. Não existe outro horário para tu conseguir manter uma velocidade, uma intensidade de treino. Se não for nesse horário, tu não consegue. Né? Não tem velódromo, não tem nada que a gente possa fazer indoor, né? Em São Paulo é parecido. A gente treina cedo também. Os nossos treinos começam às 5 horas da manhã. Até porque a gente tem poucos lugares para treinar em São Paulo, ciclismo de estrada mesmo. A gente tem a cidade universitária, que é a USP, que tem um horário restrito para ciclismo, então é das 4h30 às 6h30 o horário, depois disso a gente não pode mais pedalar. E tem a ciclovia da Marginal Pinheiros, que ela fica aberta das 5h30 até 10 da noite, mas o horário que os pelotões vão e que a galera vai treinar é sempre cedo mesmo, entre 5h30 e 8 da manhã, né?
E até porque a galera depois trabalha, né? Tem os compromissos e tal, então também não dá para ficar treinando muito mais tarde. Mas, assim, em relação à segurança, existe algumas alunas que têm um grupinho que chama o bonde da USP, porque elas se juntam num ponto em comum ali, perto da Faria Lima, e aí elas vão juntas para a USP para terem um pouco mais de segurança. Falando por mim, eu pedalo muito sozinha, então eu tô, assim, muito sozinha, digo, de deslocamento, né? Eu saio de casa pedalando, dá cerca de 10 quilômetros da minha casa até a ciclovia, e uns 13 até a USP. Então eu já estou assim mais acostumada a andar sozinha. Não é muito a questão assim de ter medo ou não ter medo, eu não, é o que vocês falaram, eu não fico pensando muito se é perigoso ou não, porque eu acho que na verdade você sair de casa, principalmente aqui em São Paulo, não sei em Porto Alegre, mas independente do horário, independente do meio de transporte, é perigoso, né? Sair a pé, sair de carro, sair de moto, sair. Então, é um veículo, né, de toda forma. E, claro, tomo as precauções, né? Fico atenta a tudo que está acontecendo, mas é aquilo que a gente falou do controle, né? A gente faz o que dá, mas a gente nunca vai ter o controle 100% da situação. Então, eu prefiro ainda escolher e optar pelo esporte que eu amo e continuar fazendo. E tu compartilha rota com alguém, assim, tu tem o teu contato de segurança para, né, assim, caso eu não volte até às 8 da manhã, então, olha, caso tá eu aqui, caia. né, caso eu caia, o ciclocomputador, o meu, pelo menos, ele avisa, né, a uma pessoa que eu caí, às vezes ele cai sozinho, daí ele manda mensagem para minha mãe às 4 da manhã, dizendo, olha, quase morri, Ai, né? coitada da minha irmã, não aguenta mais. E tu tem isso, assim, tu tem esses dispositivos também. Tenho também. Compartilho a localização quando eu tô sozinha. Eu treino, eu sou ciclista de pista também, né, no velódromo. E às vezes eu vou pro velódromo sozinha. E apesar de relativamente ser seguro em relação a assalto, essas coisas, porque dentro do velódromo, né, dificilmente isso vai acontecer, mas a questão do acidente, né, é alta. Imagina se eu caio lá no velódromo sozinha, sem ninguém. Então, eu sempre compartilho também pela questão do acidente, não só pela segurança. É sempre importante mesmo. Ou no WhatsApp mesmo, compartilho a localização em tempo real, ou tem um sistema, pelo menos tinha no Strava. Acho que agora ainda, de tem compartilhar. o Beacon, né? Que também você compartilha o contato, a corrida que você está fazendo, que eu acho importante também. O meu sonho é ser ciclista de pista. Olha só. Eu pedalo de... Vamos realizar? É que aqui em Porto Alegre não tem, né? Daí, o que eu cheguei mais... Pra São Paulo. Bom dia. O que eu cheguei mais próximo é que eu vou pedalar de fixa. Esse é o mais próximo da pista que eu cheguei, mas é meu sonho. Eu sempre falo pro Fábio, um dia eu ainda vou pedalar no velódromo, vou fazer Vamos fazer acontecer, então. Nossa, você vai amar, é maravilhoso. Eu também, o velódromo é uma modalidade que eu me encontrei, que eu acho que eu nasci para isso. É lindo, é um esporte lindo de ver, é aquele que fica, sabe? E isso tem em São Paulo. Tem em São Paulo e Curitiba, eu acho, né? Mais de um. É um local só. São Paulo tem Indaiatuba, tem Americana, tem Caieiras, aí tem Curitiba, Maringá, a gente vai muito para Maringá também. E são clubes ou ele pode ser usado por qualquer... Não, eles são abertos, da prefeitura. Americana e Caieiras é super tranquilo, você pode entrar das 7 às 6 da tarde, assim. Só em Indaiatuba que é um pouco mais restrito, você precisa pedir autorização. Mas os outros você pode entrar e pedalar tranquilamente. Quem sabe legal. A gente faz um rasgando em São Paulo. A gente vai te visitar. Tu nos leva no velódromo. Venham, serão muito bem-vindas. Eu vou adorar. E dentro das tuas alunas, assim, qual é a principal dificuldade, né? Tu já disse assim, que às vezes as meninas, elas desistem, né, no primeiro tombo, na primeira coisa. Mas quais são as principais dificuldades que tu vê de sair do iniciante e ir para um intermediário avançado, assim, porque a gente vê, assim, o ciclismo ele é meio ingrato quando tu para de pedalar.
né? Tu demora para conseguir uma Isso. resistência, daí quando tu consegue a resistência, tu pensa, Tô bem. tô conseguindo acompanhar o pelote, consegui puxar o pelote, o vento não tá mais me vencendo, daí tu fica gripado. Fica 2 semanas sem pedalar. Parece que tu nunca pedalou na vida. Verdade. Rápido. E isso a gente fica deprimida. Quer jogar a bicicleta pela janela. Mas esse é uma coisa que a gente vive, né? Assim, quais são das tuas alunas? O que mais tu vê assim, da dificuldade de sair do intermediário e do iniciante e ir para um avançado e se manter ali numa performance, né? Num rendimento médio-alto? Porque são pessoas que não vivem disso, são pessoas que têm toda uma vida, são amadoras, né? A gente tem a nossa, que a gente brinca, né, de encaixar uma vida numa planilha de treinos, a gente tem toda uma vida, a gente tem filho, a gente tem pet, a gente tem trabalho, a gente tem família, a gente tem um monte de coisa que a gente precisa dar conta também. E o esporte não pode ter tanto espaço assim quanto a gente gostaria. Isso. Eu acho que essa autocobrança que prejudica, né? Porque a gente acaba se pressionando muito. Quando a gente começa a melhorar, é muito bom, porque você vê que o treino está funcionando, eu estou melhorando. Só que às vezes as pessoas que não vivem disso, elas, e aí entra homens e mulheres, elas acabam se perdendo um pouco nesse lance se comparando muito com quem vive, né? Por exemplo, hoje, eu vivo do ciclismo. Então, eu preciso entregar performance, eu preciso performar tanto para poder dar as aulas, né? Porque eu tenho alunas de todos os níveis, então eu não posso também não treinar, porque ela exige que eu tenha performance e também eu ainda compito. Então, é uma pressão minha e eu tô bem com ela. Claro que tem momentos que eu tô melhor, tem momentos que eu tô pior e eu aceito bem isso hoje, né? Afinal, são quase 20 anos nesse caminho. Mas eu vejo que às vezes as mulheres e os homens acabam se cobrando demais. E aí se comparando muito com profissionais. E isso é que acaba prejudicando justamente por isso tudo que vocês falaram, porque ninguém vive do ciclismo, né? Todo mundo tem seu trabalho, todo mundo tem outras obrigações, né? Tem casa para cuidar, tem filho, tem um monte de coisa. E aí o que eu falo para elas muito assim é que a gente nunca a gente está. E quando a gente aceita isso, fica mais fácil. Então, hoje você está assim, amanhã você vai estar melhor, você pode estar pior em relação à performance e está tudo bem, né? Então, hoje, a gente tem que olhar porque a gente pode entregar hoje, é o seu melhor hoje, né? E isso faz com que tire um pouco essa pressão. Você não vai parar de pedalar. Até porque a bike é um estilo de vida. Eu falo que quando você entende isso, que é um estilo de vida, você não larga mais. E aí você só vai entender que tem os momentos. Tem momentos que você está em cima, tem momentos que você está mais para baixo, mais para cima, mais para baixo, e você acaba levando isso com mais tranquilidade, sem tanta pressão. A pessoa que só pensa no esporte, na entrega e na competitividade, não que ela não exista, eu acho que a competitividade é boa e é importante, mas para fazer a gente melhorar, mas quando a pessoa só pensa nisso, o esporte ele não fica longevo. É verdade. Não é uma coisa que você vai levar para a vida toda. E para mim, a bike, eu falo que eu quero pedalar até os 99 anos. Então, quando você olha para o esporte dessa forma, você consegue entender que ele é cíclico, que ele vai sofrer uma variação de altos e baixos e que é isso, e que está tudo bem. A hora você vai priorizar uma coisa, a hora você vai priorizar outra, e é assim que o esporte tem que seguir na sua vida. Assim, eu vou te contar essa, Fran, não sei se tu sabe, quando eu comecei a pedalar, não faz 2 anos, acho que faz 1 ano e meio, eu coloquei a sapatilha dentro da minha garagem, eu clipei os 2 pés e eu caí na garagem. Eu pensei, como é que eu vou fazer? Não perguntei pra ninguém, né? Eu fui... Como era? Eu fui. Você foi? Vou clipar aqui. Daí a Fran me olhou, não, amiga, vamos comigo. Tá. Daí isso foi o primeiro desafio. O segundo desafio era coroinha. Eu subi aquele Mazembe no coroão todas as vezes. Mazembe é uma lomba. É uma lomba que a gente tem aqui, uma ladeira. Do viaduto, né, que a gente sobe umas 4 vezes cada treino.
E eu pensava, que rodinha que eu tenho que fazer? Eu pensava assim, eu tô fazendo. Tá? Subia naquele coroão, pensava, meu Deus, por que eu não consigo? Tá todo mundo na minha frente, fazendo uma força. E assim, coisa básica. Mas assim, eu não pedalava. Eu não precisava saber, não tinha como saber. Não perguntei pra ninguém também. E eu acho que isso... não pergunta, né? A gente não pergunta. Eu acho que isso era muito importante, né? Se a gente tivesse, talvez... Que não pergunta, porque eu acho que a pergunta é idiota, né? Mas não existe pergunta idiota. Exatamente. Não existe. Né? Então, eu acho que essas coisas podiam ser... Acho que até a gente podia trazer isso, né, Fran? Que é o que a gente faz no curso de iniciação. É exatamente isso que a gente faz. Eu mostro a bike para elas e falo, ó, isso aqui é uma coroa. Em alguns lugares chamam coroão, eu não sei como você chama aí em Porto Alegre, a gente chama de volantão, volantinho. Eu vi que tu falou aí. Coroão, coroinha, Coroão, coroinha, tem gente que, né, cada catracão, catraquinha, depende da região, fala diferente, mas é muito difícil mesmo para quem está começando a entender tudo isso, entender as trocas, então é justamente o que a gente faz no curso. E falando um pouco assim, não só da planilha, né, dessa coisa do intermediário avançado que vocês comentaram, uma dificuldade que a gente vê muito assim da mulher que começa a pedalar é a continuidade Por quê? Porque, primeiro, o ciclismo ele exige um investimento inicial alto, né? Por mais que você compre bike usada, por mais que você compre equipamentos mais usados, não consegue resolver a vida assim com 5 mil reais. Você vai precisar investir mais. Isso já é uma barreira, né, que dá uma limitada ali, dá uma filtrada. Aí o segundo é a questão que vocês falaram, de horário, de adaptar, né, de segurança e de ter um grupo que te incentive, que você cria essa rotina. Criar o hábito de pedalar. Eu falo que a bike é um estilo de vida, então isso precisa ser conversado muito bem na sua família, na sua família não pedala, seu marido, seus amigos. Hoje, eu não sei vocês, mas hoje o meu círculo de amizades é 100% bike. Eu não tenho mais amigo que não pedala. Porque não casa, não tem como. Os horários são completamente diferentes. Você tem que mudar rotina para dormir mais cedo, você tem que acordar mais cedo, e aí você tem que alimentação e tal. Então, tudo vira em torno do esporte. E quando você não tem essa rede, né? Porque a rede de apoio da galera que pedala é maravilhosa, elas vão te incentivar. Mas quem tá fora ali, sei lá, a família, mãe, pai, marido, namorado que não pedala e que não incentiva, fica muito difícil, né? Não vão entender, né? Eu acho que é uma questão ali que eu sempre falo também na iniciação. Eu falo, gente, o ciclismo é um estilo de vida. Então, tem que todo mundo estar conversado ali, alinhado para poder ajudar a acontecer. É isso, né? Que a gente fala bastante, né? Que existem outras partes da nossa vida, né? Que a gente fala da planilha. Eu acho que pelo menos o meu círculo de amigos já entendeu. Ai, amiga, então a gente vai cedinho, às 6, das 6 às 8. É que tu não tá saindo muito, né? Vamos tomar um café. Eu deixei bem claro. Né? Exatamente, eu acho que, não mas é bem difícil. É café. Mas eu acho que é bem difícil essa transição, assim. Para mim foi bem complicado, porque é outro estilo de vida. Não que eu não fosse saudável, mas a bicicleta envolve muitas outras, né? Até para tu estar descansado, porque tu vai pedalar cansado, tu corre os riscos, né? De cair, não prestar atenção. A gente já viu na pele. É muito cedo. Não tem como assim, vou dormir 11h30, hoje vou tomar uma cervejinha, vou dormir 11h30, amanhã eu vou conseguir pedalar. Tu não consegue, porque tu não vai acordar. A gente acorda, tu acorda até mais cedo que eu, né? Eu acordo, dou bom dia pra Fran, fico esperando. Eu acordo 4h04, porque é o horário que funciona pra mim, que não parece tão cedo, né? Mas às vezes 13h40 e pouquinhos tá ali. Oi, bom dia, amiga. Bom dia. Não tem como tu ficar até as 11h30 bebendo e tu acordar às 13h30 e pensar assim, hoje tem que Tô motivada. Não vai. Não tem. É possível. Isso que a gente não tem filhos, né? Exatamente. Imagina, tu deve ter uma experiência um pouco mais difícil. A Maria Clara odeia a bike. Não é que ela odeia a bike. Né?
falar assim, não é que ela odeia, mas eu tentei fazer com que ela pedalasse. Eu ensinei ela a pedalar e tal, ela se equilibra na bike, mas não é o esporte dela. Ela faz jiu-jitsu. Por quê? Porque eu comecei a pedalar, ela era criança, tinha 1 ano, né? Assim, quando eu voltei. E eu levava ela para tudo quanto é lugar, por causa da bike. Eu ia viajar para pedalar ou para fazer uma prova, eu levava ela. E aí, eu acho que ela meio que ficou, né, saturada. Falou, nossa, não aguento mais minha mãe em bicicleta, então não é o esporte dela. É difícil, mas ela entende, ela aceita, ela gosta, ela admira, mas não é o esporte que ela quer para ela. Quantos anos ela tem hoje? Ela vai fazer 17. Ah, é. Eu ia dizer Ela ainda já é não, mas ela adolescente. já é uma adolescente. Já Né? Já Mas dá pra pode ver. mudar, pode mudar. Ela faz jiu-jitsu, ela gosta de jiu-jitsu. Ah, que legal. E, Gisele, assim, a gente... O que tu acha, assim, que poderia melhorar no ciclismo brasileiro para que isso tornasse mais seguro e trouxesse mais pessoas, mais homens, mulheres, né? De uma forma mais também organizada e mais com consciência e sabedoria do que está fazendo, né? Porque agora a gente está com um problema aqui na nossa orla, que é problema ciclistas, corredores, patinadores e pessoas e carrinho com os horários, né? E carros, né? Porque a gente está tentando dividir um espaço e está vendo um problema de educação esportiva, que a gente fala, né, Fran? Então, isso é uma coisa que talvez se fosse nacionalizado, digamos assim, né? Talvez a gente tivesse mais benefício e mais segurança. Total. Tu acha que poderia ser feito, assim, tu como ciclista e como dona desse projeto que tu tem? Eu acho que você falou tudo, é educação. A educação é a base. Aqui em São Paulo, a gente passou por um processo assim de educação no trânsito em relação aos ciclistas. Eu não estou dizendo que São Paulo é uma cidade super segura para ciclistas, mas dentre as cidades que eu já pedalei, e foram muitas, tá? Nunca pedalei em Porto Alegre, mas já fui para Florianópolis, já pedalei no Rio de Janeiro, já pedalei em vários estados, BH, Brasília, sim, várias regiões. São Paulo, de longe, é a cidade mais segura que eu vejo para os ciclistas. Por quê? Porque houve uma educação. Hoje, os motoristas, eles conseguem conviver mais com os ciclistas do que antes, né? A gente tem uma área de ciclovias aqui em São Paulo grande, né? Vários lugares aqui que eu posso sair de casa, eu pego ciclovia praticamente 100%. Isso eu tô falando para mobilidade, eu nem tô falando para treino, né? Porque são coisas diferentes. Eu nem consigo treinar na ciclovia. Sim. Mas eu digo que isso faz com que as pessoas olhem para o ciclista e tenham um pouco mais de empatia, de respeito, de falar, pô, tem um ciclista aqui, de educação, vários letreiros falando ciclistas na ciclovia, ciclistas na rua, ciclistas na rodovia, até em rodovias que nem é permitido que o ciclista esteja, mesmo no acostamento, né? Rodovias com alta velocidade, assim, tipo Bandeirantes, aqui, a Anhanguera, tem placas alertando sobre ciclistas. Então, eu acho que, primeiro, a educação, entender que existimos, não somos uma subespécie humana, somos humanos com família, que queremos voltar para casa, né? E acho que esse é um ponto, e ter locais adequados para treinar. O Rio de Janeiro é um exemplo muito bom nesse aspecto. Eles têm uma associação, não sei se vocês já viram falar, chama APCC, Associação para Praticantes de Ciclismo de Competição. Então, o que eles fazem? São os horários super cedo, mega cedo, assim, mais cedo do que a gente treina, tipo 3 da manhã, assim, das 3 às 5, um negócio desse. Mas eles fecham o aterro ali do Flamengo. E eles têm esse do Flamengo, eles têm uma lá no Recreio, ou na Barra, agora eu não lembro exatamente onde é, mas eles têm acho que 2 ou 3 APCCs
que fecham ali naquele horário para os ciclistas poderem praticar o treinamento. Então, acho que esse é um exemplo que deve ser seguido por outros estados. Aqui em Legal. São Paulo, a gente está meio que tentando formar essa PCC, mas eu acho que é um dos caminhos, né? Em relação à segurança para a gente poder treinar sem ter um monte de carro ali e pedestre, para a gente conseguir realmente ganhar velocidade e ter essa segurança de que não vamos ser atropelados e nem atropelar ninguém, né? Nenhum pedestre. Então, acho que esse é um caminho que eu acredito que seja muito bom. Outros exemplos de outros estados que eu conheço é, por exemplo, Goiânia. Eles têm o autódromo e eles abrem o autódromo para a galera treinar ciclismo. Então, Ah, eu tenho legal. algumas amigas até Bacana. que só treinam no autódromo. Aqui em São Paulo, teve uma época que o autódromo de Interlagos era aberto para você poder treinar. Eu acho que também é uma opção muito legal para hoje em dia não é mais, eu não sei porquê, mas poderia ser uma outra opção encontrar tipo autódromos que tem várias regiões, assim, vários estados tem para a gente poder, num horário específico, praticar o ciclismo. A gente tem, né, aqui Tarumã tem. Isso. Acho que é mais perto. E a gente tem esse movimento aí, nós temos vários representantes do ciclismo aqui que estão trabalhando com isso, né? A gente Junto teve... com os agentes de trânsito, né? Isso aí é um movimento que vai provavelmente acontecer, de certa forma. Mas em vez deles eles começaram, a primeira ação deles, e não estou falando mal, é PTC, mas a primeira ação deles foi fazer um treinamento para ciclistas. Então eles chegaram lá na orla e distribuíram folhetinhos, fizeram blitz para ciclistas, distribuíram folhetinhos, tem até lá no Pontal, de boas práticas dos ciclistas na ciclovia, não sei o quê. Agora falando como porto-alegrense, não como ciclista. Não é o ciclista o problema, né? Exatamente. É a convivência entre todo mundo. Mas já foi um movimento. Um movimento, né? A gente vê assim que está acontecendo. A gente tem algumas faixas fechadas só no fim de semana, né? Sábado e domingo. Isso. Mas daí a gente tem todo um caos que a gente ainda não conseguiu controlar. Ou às vezes eles fecham a faixa de ônibus, o corredor de ônibus, mas só até um ponto e tu não sabe se está fechado ou não. Quando vê tem um ônibus vindo, descendo uma lomba, né? Então assim, ainda é um pouco conturbado, mas é uma boa ideia mesmo. E para fechar, Gisele, sim, se tu pudesse, tu como treinadora, né? Assim, se tu pudesse dar uma dica para quem quer começar. Por que ela faz? Que a pessoa que quer começar a pedalar, independente, né, do nível que a pessoa quer ter, né? Mas ela não quer só se locomover de bicicleta, ela quer começar a treinar ciclismo. O que ela precisa fazer? Quer virar ciclista. Quer virar ciclista. O que ela precisa fazer? Ela precisa procurar, e eu sei que é bem limitado, mas ela precisa procurar alguém que vai ensiná-la, primeiro de tudo, a técnica. Eu vejo muita gente querendo começar a pedalar, achando que é só subir na bike e girar a perna. E não é. Você precisa dominar a bike, você precisa ter técnica, você precisa saber como manusear a bike, como controlar a bicicleta. Então, para mim, o primeiro de tudo é isso, é você buscar ajuda profissional. Não tem um grupo como a Lulu, procura um treinador, um professor particular, alguém que pegue você e fala, vem cá que eu vou te ensinar tudo. Como você vai subir na bike, como você vai descer da bike, como você vai frear. Porque o que a gente aprende quando criança pode até ser intuitivo, certo de forma intuitiva, mas quando você tem a consciência, fica muito mais seguro. Você saber onde você ativa, qual é o músculo que você ativa, como que você estabiliza a bike, como que você pega, bebe água. Gente, eu dou aula para triatleta, muito triatleta, assim, que me procura para ter aula de técnica, que eles fazem um Ironman e não conseguem tirar a mão do guidão para beber água. Não consegue fazer uma curva sem desclipar o pé na sapatilha. E eu falo, gente, não. Primeiro de tudo é a segurança e a técnica. Depois você vai fazer força em cima da bike. Muitos acidentes, eles podem ser evitados quando você tem técnica, quando você tem consciência do que você está fazendo. E eu vejo as pessoas caindo, assim, por bobeira, porque não sabem técnica e não querem treinar a técnica. E eu falo uma coisa, assim, no curso de iniciação, eu falo, gente, você sabe nadar? A primeira coisa que eu pergunto. Aí a pessoa fala, eu sei boiar. Eu falo, então você não sabe nadar.
Você não se afoga, porque a natação também exige técnica. A abraçada, a entrada, a respiração, a perna batendo. O ciclismo é igual. A diferença é que as pessoas aprendem a pedalar quando criança, a girar a perna, se equilibrar e acha que sabem pedalar. Não, você não sabe pedalar. Você sabe se equilibrar na bike. Saber pedalar é outra história. Saber pedalar é dominar a bicicleta e não ela te dominar. Então, é assim, você quer começar? Primeiro, qual é o seu objetivo? Onde você vai andar? Porque as pessoas ainda confundem muito essa questão do tipo da bike, né? Eu vou começar com uma mountain bike, porque é mais fácil. Eu falo, mas onde você vai andar? No asfalto? Então por que você vai comprar uma mountain bike? Sim. Ela não vai te ajudar no asfalto. É igual você comprar uma chuteira de futebol de campo para jogar futebol de salão. Não vai rolar. Entendeu? Então, primeiro de tudo, o que você quer? Eu quero trilha, é mountain bike. Beleza, então é comprar mountain bike e vai procurar alguém que vai te ensinar mountain bike. A técnica também, porque o mountain bike também pode ser muito perigoso se você não sabe a técnica. Estrada, a mesma coisa. Quem que é especialista aqui em estrada? Não sei quem é em Porto Alegre. Aqui em São Paulo, vou fazer meu jabá aqui, é a Lulu. Então, procura a Lulu para aprender. Eu acho que tem que partir daí. De tudo. Não é assim no susto. Hoje em dia tem muita informação, tem muita gente especializada que você pode procurar e você pode fazer de uma forma mais segura, sem ficar passando os perrengues que a gente passou lá atrás, né, Fran? Sim, então, eu acho que é essa a primeira coisa. Acho que normalmente o bike fitter pode ajudar, o mecânico pode ajudar, né? Se não consigo pagar uma assessoria agora, né? Ou não sei se é isso que eu quero, não sei se eu consigo. Vai no mecânico, né? Eu sou uma pessoa que eu pedalo bastante com o meu mecânico. É verdade. E eu vou junto com a Fran. E foi ali que eu aprendi a trocar pneu mais rápido. Então, se eu tô sozinha, eu não fico com medo de trocar pneu, porque eu sei que eu já cronometrei. Eu demoro 5 minutos para trocar. Ótimo. E é o tempo que eu sei que eu não vou correr risco se eu estiver parado no meio de uma rodovia, sozinha, né? Então, assim, chamar pessoas que saibam também te deixa mais segura, não só para começar, mas para depois, né? Tu te sentir vida, assim. Tu te sentir mais apta, né? Com certeza. Super importante. Seja quem for, tem que ser alguém que já faça. Na Lulu, a gente tem um programa de buddies, que a gente pega as alunas mais experientes, que já estão com a gente há mais tempo, para fazerem essa conexão, essa integração com as alunas iniciantes. Isso também é muito legal, porque elas vão pedalar juntas, elas marcam café, uma troca experiência com a outra, porque às vezes elas não querem falar comigo ou com a Lilian, elas acham que a gente está num nível muito acima, tal. Então trazer essas alunas que também passaram, né, desde o começo que elas passaram, ajuda muito. Então elas amam. Eu acho que isso é muito legal, você ter sempre alguém ali como uma referência. Para você pedir opinião, para você pedir dica, para você conversar e falar, nossa, caí agora, e ela vai lá, conversa com você. Então, isso é muito importante para você começar e para dar continuidade. Legal. Muito legal. Teria assunto para mais, verdade. Muito tempo. Gisele, muito obrigada, pela conversa com a gente. Tu tá convidada para vir pedalar, então, na Orla, comigo, com a Fran e com os nossos outros coleguinhas de ciclismo. Com as nossas Lulus daqui. Vamos marcar, eu quero Vamos. mesmo. E a gente pode te visitar também, né, para conhecer esse velódromo que a Fran quer conhecer, que é o sonho dela, que agora eu fiquei sabendo, que eu não sabia. Tem até bike para te emprestar. Olha aí, ó. Então vamos combinar isso. Abrir o site aqui já. Já vai comprar passagem. É isso. Muito obrigada pelo teu tempo. Adorei, obrigada. Quero agradecer mesmo a todo mundo. Quem quiser te achar, como é que te acha no Instagram? No Instagram, @Gisele Gasparotto ou @LuluCiclismo, que tem os dois perfis, né? O meu e da Lulu. Muito legal. Muito obrigada pelo teu tempo. E se vocês curtiram, então, né, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem. Mandem para todo mundo. Mandem para todo mundo. Adicionem a Gisele. Sigam e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada, gente.